Eu vou começar a receita pela primeira etapa da massa. Então eu vou fazer em duas etapas. Aqui eu já coloquei o leite e agora eu vou adicionar o fermento. O fermento aqui eu estou usando o seco, mas vocês podem usar o fresco também. E o leite aqui está em temperatura ambiente, não precisa ser morno. E vou colocar um pouquinho de açúcar. Vou dar uma misturada. Tem que misturar para diluir bem o fermento. Aqui eu já diluí bem o fermento. Vocês procuram usar o fouet, porque ele dissolve bem rapidinho o fermento. E agora eu vou adicionar um pouquinho da farinha e vou dar uma misturada. Tem que ficar ponto de panqueca mole. Aqui eu já misturei bem a farinha de trigo e só vai isso na primeira etapa. O ponto da massa é isso aqui. Fica assim. Agora eu coloquei um papel filme aqui em cima e vou deixar a massa descansando. Até ficar no ponto para fazer a segunda etapa. Daqui a pouco mais eu mostro como tem que ficar. Aqui eu já deixei a massa descansando um tempo, até ficar com essas bolhas assim. Aí agora já pode fazer a segunda parte da receita. E agora eu vou colocar um ovo. Melhor dar uma batidinha no ovo antes de colocar aqui. Essa receita aqui eu tô gravando de novo, porque lá não tá saindo áudio no vídeo, então eu tô gravando de novo. E aí coloco o ovo e mistura. Vou colocar também óleo. Esse aqui é a xícara de café. Vou dar uma misturada. Aqui eu já dei uma misturada, agora eu vou colocar açúcar. Aqui o açúcar eu tô colocando porque eu gosto da massa meio adocicada. Se vocês não gostam da massa adocicada, pode diminuir a quantidade de açúcar, aí vocês fazem a gosto. Vou colocar o sal também. Aqui é a colher rasa. Pra saber a colher rasa, vocês têm que colocar o dedo assim. Aí o que sobrar é a colher rasa. Depois que eu misturei os ingredientes, agora eu vou colocar o melhorador de farinha para pães. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito desse melhorador. Tem muita gente que não conhece. Ele vem escrito assim, ó, melhorador de farinha para pães. E aqui está escrito assim, massa fácil para sovar, ele não encolhe no forno e pães macio por mais tempo. Então são algumas qualidades que ele tem e eu sempre gosto de usar ele. Mas se vocês não encontrar, não tem problema, não precisa usar ele. Agora eu vou misturar aqui. Aqui eu já dei uma misturada, agora eu vou colocar a farinha. E a farinha eu sempre coloco aos pouquinhos. Coloco e vou misturando. Aqui eu já coloquei toda a farinha e já sovei. Esse aqui é o ponto da massa. Então vocês colocam farinha até desgrudar da mão. Desgrudou da mão, já para de adicionar farinha. E agora, para sovar a massa, então vocês têm que fazer esse movimento aqui. Coloca uma mão aqui e a outra vai fazendo esse movimento aqui. Esse é o movimento da massa quando vocês vão sovar ela. E a massa, enquanto mais vocês amassar assim, mais ela fica fofinha e cresce. Então vocês procuram fazer esse movimento aqui, na hora de amassar ela. Agora eu vou abrir a massa. Não tem uma espessura assim certa para fazer as esfirras. Vocês podem fazer grosso, pode fazer... Não pode fazer muito fino, porque daí também fica ruim. Mas a espessura vocês que escolhem para fazer. Olha como a massa fica boa. Ela fica esticando. Esse aqui é o ponto da massa. Aí na hora de abrir, vocês colocam um pouquinho de farinha para ficar mais fácil para abrir. Só polvilha assim, com a farinha. Aí tem que abrir com rolo. Aqui eu já abri a massa, eu abri nessa espessura aqui. E agora eu vou fazer a esfirra de frango. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou colocar também requeijão cremoso. Eu gosto de fazer assim, com esse recheio aqui. Mas vocês podem fazer outro tipo de recheio, aí vocês fazem a gosto. Aí eu tenho as forminhas já próprias para fazer esfirra. Elas vêm assim, ó. Muitas pessoas me perguntaram aonde que eu comprei isso aqui. Isso aqui faz mais de 15 anos que eu tenho.
Mas ainda existe para vender. Eu já vi em loja de R$1,99 para vender. Ele vem 4 peças. A outra acho que eu perdi, não sei onde foi parar. Mas elas vêm assim, de tamanhos diferentes. Esse aqui eu quebrei. Também faz tanto tempo que eu tenho. E é o tamanho menor. E existe um tamanho menor que esse aqui ainda. Eu vou pegar, vou fazer com esse aqui, com médio. Ele é bem prático. Então eu sempre fiz com ele. Aí eu coloco assim. Aí já fica no formato do triângulo. Aí ele fica nesse formato assim. Aí eu vou fazer a esfirra, eu vou fazer nesse formato aqui. Aqui eu já modelei todas as esfirras. E aqui vocês não precisam untar a forma. Pode deixar assim sem untar mesmo. E agora, com a mesma massa, eu vou fazer enroladinho de salsicha. Aqui eu já abri a massa. E a salsicha eu cortei assim, fininho assim. E nessa espessura aqui. Aí eu vou colocar 2. E a salsicha vocês têm que ferver. Procura ferver antes de colocar aqui. Vou colocar também um pouquinho de ketchup. Fica mais pra cá. Nas duas. Vou enrolar uma vez assim. 2 vezes assim. Só enrolo 2 vezes. Agora eu pego a carretilha, corto os excessos. Aí vou fazer nesse formato aqui os enrolados de salsicha, nesse tamanho aqui. Aí na ponta aqui, vocês procuram fechar pra salsicha não sair pra fora, depois que crescer. Porque se vocês assarem com a salsicha aparecendo, depois pode ser que ela fique dura na hora que assa no forno. E a salsicha dura na hora de comer é ruim. Então vocês procuram fechar bem aqui pra ela não aparecer. Aí eu vou fazer todos eles nesse formato aqui. Aqui eu já modelei todas as esfirras e todos os enrolados. Rendeu 14 esfirras e 14 enrolados. Rendeu pouco porque eu fiz tamanho maior. Aí se vocês fizerem tamanho menor vai render mais. E aqui as esfirras primeiras que eu fiz, elas já cresceram enquanto eu estava modelando as outras. E agora eu vou tampar com pano e vou esperar elas crescer mais um pouco para depois assar. Aqui, depois de algumas horas que eu deixei crescendo, agora eu vou pincelar com uma gema de ovo e um pouquinho de óleo. Vou dar uma misturada antes de pincelar. Depois que eu dei uma misturada, agora eu vou pincelar. Aqui eu já pincelei todos. E agora eu vou levar para assar. Aqui as esfirras já assaram e no forno elas tendem a crescer um pouquinho mais. E depois de pronto elas ficaram assim. Aqui tá um enrolado. O enrolado também cresceu bastante, que grudou um no outro. E agora eu vou mostrar como ficou por dentro. Aqui eu separei alguns para mostrar. E agora eu vou cortar. Vou pegar aqui o enrolado primeiro. Tem alguns vídeos ainda sem áudio. E eu não sei ainda se eu vou conseguir arrumar aqueles vídeos. Mas aos pouquinhos eu vou enviando daí as que estão sem áudio. Esse aqui que eu cortei é o de salsicha. E aí fica assim, a massa fica bem fofinha. No outro vídeo eu tinha feito com presunto e mussarela e orégano. Nesse eu não fiz porque, como eu fiz de tamanho maior, rendeu menos, então não deu pra fazer. Mas vocês podem fazer que fica muito bom também. E agora eu vou cortar a esfirra. Aqui eu já cortei a esfirra. Esse aqui é o meu preferido, o de frango com requeijão. Eu adoro. Mas vocês podem fazer outro tipo de recheio também. Pode colocar carne, aí fica a gosto de cada um. Algumas pessoas estão fazendo para vender essa receita, então eu fico muito feliz com isso. Espero que as pessoas que ainda não fez consigam fazer também em casa. Em relação aos pedidos que eu ainda não entendi, pode demorar um pouquinho, porque eu estou refazendo esses vídeos que tá sem áudio. Mas é só ter paciência e compreensão que com o tempo eu vou fazer. Vou atender os pedidos. E aí a receita fica assim. Até mais.